Em nosso estudo de hoje, a lição 88 do livro Palavra da Vida Eterna, Vasos de Barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Palavra de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Se doente, permanece em confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vários vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Interessante, né, a comparação que é feita, porque o vaso de barro ele é uma coisa frágil até hoje. O vaso de barro, você vê que de um tempo para cá as pessoas começaram a trocar o barro pelo metal. Então hoje as panelas, elas são feitas de aço. Muitos vasos de planta também são feitos, né, de um material mais durável do que o barro, porque o barro, qualquer pancadinha, ele acaba rachando, acaba, né, tendo um tempo de vida útil muito menor. E o Emmanuel, ele aproveita um versículo da carta aos Coríntios, em que Paulo que fala, esse tesouro em vasos de barro nós temos, para que a sublimidade seja sempre a virtude de Deus e não nossa. Querendo dizer que o vaso de barro precisa estar o tempo todo tendo uma proteção também, né? Porque se for só por nós mesmos, a gente acaba rachando o vaso. E ele traz a mensagem para a gente de, ó, não te furtes nunca a transmitir os dons do Evangelho, mas a gente vai chamar a atenção mais uma vez que a principal maneira de divulgar o Evangelho não é através de palavras, como dizia lá São Francisco de Assis. O que Francisco de Assis falava? Ide e pregai, se necessário, utilizai as palavras. Ele está dizendo para a gente que a gente não precisa o tempo todo ficar fazendo alarde, né, sobre as atitudes e também chamando a atenção para o Evangelho. A gente precisa, no primeiro momento, é o quê? É praticar de maneira silenciosa, de maneira, vamos botar assim, sem nenhuma outra intenção, né, de maneira imparcial, o Evangelho dentro da gente. Então ele vem trazer aqui alguns exemplos e fala para a gente, ó, se caiu, não se preocupa. Jesus nunca esteve preocupado com quantas vezes a gente cai. Ele está preocupado com a gente levantar e a gente seguir em frente, né? A mensagem sempre foi essa. Mas a doutrina espírita, ela ajuda mais ainda a falar, nós fomos criados simples e ignorantes. Todo mundo passou por todos os erros imagináveis possíveis. Então, caiu, levantou e te reconhece que errou, assume a responsabilidade do erro, vamos partir para a reparação e vamos seguir em frente. Então ele bota aqui, se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Aí depois ele, ainda dentro dessa mesma lógica, fala, se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado, tá bom. Eu não consigo voltar e fazer um início diferente, mas consigo fazer daqui para o final, frase de Chico Xavier. Então, ó, o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Reconsidera o gesto impensado e a partir de agora vamos seguir em frente. Quem nunca errou? Aliás, errar é humano e a crítica severa em cima do erro, ela acaba sendo também digna de piedade de cada um de nós. Porque, com a medida que a pessoa julga, a pessoa será julgada também. Também é uma sentença do Evangelho. Depois ele fala, se doente, vamos permanecer na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Aliás, os exemplos que vêm das pessoas, entre aspas, a gente considera doentes, muitas das vezes elas não estão doentes coisa nenhuma, a grande maioria, tem muita gente por aí doente,
que na verdade a doença está no corpo, mas o espírito mesmo, que é a pessoa mesmo, o espírito está muito forte, muito bem vivo. Então as pessoas se admiram, né? Caramba, olha a dificuldade que ela passa e quanto ela passa ainda de tranquilidade para a gente. Aliás, a gente teve a oportunidade nos últimos 10, 15 anos de visitar pessoas que estavam, entre aspas, doentes, e quem saía da casa da pessoa mais feliz ainda eram nós. Porque o carinho que a pessoa dava e a lição de vida que a pessoa dava para a gente era muito maior. Então ele fala para a gente, se estiver doente, vamos permanecer na confiança, encorajando e esclarecendo. Mas ele fala, cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Tem momentos na vida que a gente fica cansado, não tem jeito. Tem momentos na vida que a gente precisa dar uma pausa. A pessoa vem sobre, às vezes, a desculpa de ser cristão. O cristão não deve desistir jamais. Não, está te fazendo mal. E se você continuar, você pode entrar em quadros patológicos que pode ser complicado. Descansa, né? Então, se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Depois ele fala, caluniado, menosprezado, perseguido e insultado. 4, agora, atividades que vêm de fora para a gente, né? do ser humano mesmo, que vem caluniar. Ele fala, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. O que é calúnia? Calúnia, dentro da nossa legislação, se eu fazer interpretação literal, é quando você acusa alguém de ter cometido um crime, aquilo que está catalogado pelo nosso Código Penal. Então, se você falar, por exemplo, a pessoa é ladrão, roubo é um crime, isso é uma calúnia. E é claro que todos nós, sendo criados simples e ignorantes, todos os crimes possíveis que a gente pode ter no Código Penal, a gente já praticou um dia, se não nessa encarnação, praticou em outros. Então, às vezes, a pessoa, né, vem caluniar a gente com a intenção de ainda não compreender o processo ainda, que todo mundo foi criado simples e está caminhando para a perfeição, né? Então, é uma maneira de defesa, uma maneira de fraqueza, ela calunia as outras pessoas. E a gente vai, perdoa, esquece o golpe, deixa para lá. Ele próprio caluniando, ele já está cometendo também uma iniquidade que vai ter, querendo ou não querendo, as suas consequências através da lei de causa e efeito. Quando for menosprezado também, fala, não firas ninguém e esforça-te por ser útil, que o menosprezo é o quê? É simplesmente falta de afinidade. A pessoa não tem afinidade nenhuma com aquilo que eu pretendo fazer. A gente menospreza muita coisa, que simplesmente menospreza aquilo que não tem afinidade com a gente. A pessoa que está se preparando para o baile de carnaval, para os exageros, a gente não tem mais afinidade com isso. Então o que acontece? É um menosprezo que é natural, não é proposital. A gente está mais preocupado com o estudo do Evangelho e com as reformas nossas íntimas. Depois ele fala perseguido, agora é o perseguido. Aí começa a falar do mal dos inimigos. Né? Esquece o mal e faz o bem que possas nesse momento. E insultado também, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. A perseguição e o insulto já começa a entrar no campo da agressão física, da agressão verbal, enfim. Ele bota para a gente, em todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, mas possuímos como quem transporta ainda em vasos de barro. Podem se rachar a qualquer momento. E racham mesmo. Às vezes a gente vê, né, palavras maravilhosas saindo da boca e de repente, de um minuto para o outro, um lado emocional qualquer, uma mudança de cenário, e a gente começa a mostrar um lado agressivo, o lado que realmente nós somos. A gente vive naquela luta ainda entre o que a gente é e o que a gente muito queria ser. E a gente vai conquistar o que a gente muito queria ser, mas isso é com calma, é com tempo, é com perseverança, é com resignação, é com perdão das ofensas e ao mesmo tempo auto-perdão, que a gente chega lá. Mas a gente lembrar que todos nós aqui na Terra, sem exceção, ainda somos vasos de barro. Então a gente percebe assim, grandes missionários da atualidade que tem um determinado momento que tiveram depressão grave, tiveram que se retirar para fazer tratamento, terapias. Isso no seio da Igreja Católica, no seio das igrejas protestantes e principalmente entre dirigentes de casa espírita. Muita gente que fazendo seu trabalho com amor chegou a um ponto de depressão, mostrando realmente nós somos vasos de barro. A gente, para poder ter essa fortaleza, a gente precisa que a virtude venha de Deus e não de nós. Precisa estar em sintonia o tempo todo com Deus.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.